São 10 minutos para a apresentação. Quando tiver completado 8, a Brenda já sinaliza, e aí vocês procurem concluir no tempo, porque a gente precisa encerrar realmente em 10 minutos, porque são 6 apresentações para hoje, ao final das apresentações dos debates. Então, terminou uma apresentação, o grupo seguinte que tiver aí, no caso aí, ó, Igor, João Paulo, José Áureo, Luciane Barros e Carlos Luiz Pereira, se já tiverem algum aí no grupo, já poderão, assim, terminar a apresentação e, em seguida, já projetar os slides para a gente ganhar tempo. Ok? Brenda vai começar a gravação e o grupo aí, a equipe que vai apresentar o trabalho, a lógica matemática através do pensamento computacional, tem a palavra desde já. Tá, joia, obrigado. Então, a gente vai começar aqui, né? Já pode espelhar a tela neles. Pronto, consegue ver a apresentação? Ainda não. Eu acho que agora foi. Tudo ok. Ok. Bom, então, boa noite a todos, né? O nosso grupo aí é composto por Cláudia Silva dos Santos, Ludmila, sou eu, a pessoa que vos fala, e Marcos Vinícius, o colega ao lado. O tema do nosso trabalho é lógica matemática através do pensamento computacional. Então, aqui segue o sumário. Bom, como já disse, o tema é lógica matemática através do pensamento computacional. Essa pesquisa ela foi articulada com a proposta de levar ao curso de graduação de matemática uma metodologia diferente para os futuros docentes de matemática, capacitando-os a usarem tal metodologia em sala de aula. Pode passar. Então, uma breve apresentação sobre o problema da nossa pesquisa. Então, o primeiro ponto que nós identificamos foi a falta de preparo dos professores para a utilização dos recursos tecnológicos, dificuldade que os alunos possuem no uso do raciocínio, na resolução de problemas, seja no âmbito escolar ou fora dele. E, pensando nisso, foi planejado o minicurso Lógica Matemática através do pensamento computacional, né, para que a gente pudesse analisar alguns dados e trazer esses dados para a nossa pesquisa. O que nós vamos apresentar hoje é um resumo do nosso trabalho de TCC. Então, né, a nossa justificativa é que diante aí, né, da área digital, esse meio de ensino tecnológico tem estado mais presente na sala de aula, né? E aí, né, percebendo, né, através da nossa vivência em sala de aula, né, as dificuldades que os alunos têm em abstrair a matemática, a gente pensou em uma metodologia, né, que proporcionasse esse engajamento em si na matemática e também despertasse a curiosidade em aprender a matemática de forma dinâmica. Aí os objetivos, né, trabalhar com a metodologia diferente para o ensino da matemática, o pensamento computacional também, que é um modelo de pensamento que nós utilizamos no nosso trabalho, o geral, né, os específicos, auxiliar os futuros docentes a utilizarem essa metodologia, né, estabelecer também a relação entre lógica matemática e o pensamento computacional, e desenvolver habilidades a fim de organizar ideias, a fim de solucionar problemas que envolvam o raciocínio matemático. Então, é basicamente isso, pegar a matemática e trazer uma metodologia fora
do quadro, né? No caso aí nós usamos a linguagem de programação como ferramenta de ensino. Utilizamos, então, para a construção, né, do nosso trabalho, Rodrigues, Alves e Dias, 2002, Wing, 2006, Druck, 1999. Esses autores, eles nortearam aí o conteúdo da lógica. O segundo foi Moreira. Moreira, ele defende o uso da aprendizagem significativa em sala de aula. Moran, ele defende o uso de aprendizagem ativa e propõe que o aluno seja protagonista do seu processo de aprendizagem. O Ing, Valente, PCN de matemática e a BNCC, que abordou conceitos sobre o pensamento computacional e as vantagens de utilizar esse processo de pensamento. Então, nós fizemos aí uma linha, né, uma linhagem, primeiro com o conteúdo da lógica, que é o nosso objetivo, passar o conteúdo de lógica utilizando uma metodologia alternativa, e para isso nós nos baseamos aí nos autores que defendem a aprendizagem significativa e a aprendizagem ativa. Bom, a nossa metodologia. O trabalho ele foi realizado através de uma revisão bibliográfica, citando os principais pesquisadores do tema, que foi os que foi citado no slide anterior. Faremos uma abordagem quantitativa e qualitativa através do minicurso, com o intuito de relacionar os dados para interpretação. O método de pesquisa foi o grupo estudado, né? Apesar de que haverá um levantamento de dados do público em geral, temos como principal alvo de análise os discentes do curso de matemática da UNEB Campus 10. Os dados foram obtidos através de questionários e atividades propostas à turma. Também houve uma observação direta dos aplicadores durante a aplicação do curso na coleta de dados. Então, esse minicurso ele foi ofertado aos discentes, porém, ele foi aberto ao público em geral. Então, quem quisesse se inscrever, poderia se inscrever. Então, nós tivemos... acho que eu vou falar isso lá na frente. Então, os nossos dados, né, eles vão ser ainda analisados, porque nós encerramos na quarta-feira da semana passada, e até quarta-feira, até ontem, os cursistas estavam ainda terminando de preencher os questionários. Então, né, e aí esse mini curso, né, que nós elaboramos, ele foi dividido em 3 etapas. Né? A criação e a elaboração do minicurso, justamente com as atividades que foram realizadas durante o processo, a divulgação e recrutamento de pessoas interessadas no tema, e a aplicação do minicurso, que se deu por 5 encontros, né, aí, síncronos e assíncronos, com duração de 2 horas, respectivamente, cada um, né? Totalizando aí, no caso, 4 horas semanais. E aí, então, né, nossa primeira atividade do nosso primeiro encontro foi esse aí, né? A gente levantou questionamento, né, para eles poderem aí refletir, né, os nossos cursistas refletirem sobre o que torna o raciocínio certo e errado, e se também seria possível aprender e pensar de forma corretamente, né? Então, foi nossa primeira indagação. E aqui um outro exemplo também, né, de um método de pensamento, né? Esse pensamento aqui é o dedutivo, né? O que Aristóteles ele trabalhava na época, né? E aí nós falamos sobre isso também, nossa primeira aula, né? Sobre os métodos de raciocínio indutivo e dedutivo. Temos aí também e esse outro exemplo. E aí o nosso objetivo era sempre estar fazendo uma ligação, ter uma ligação da lógica, né, junto com a lógica matemática. Então, a gente trabalhou no começo com algumas frases, indução, dedução, e
partimos para a matemática. Como isso é utilizado na matemática, né? Então, nós trouxemos exemplos aí para eles conseguirem fazer uma análise e absorver melhor. Então, trouxemos, né, como eu disse, mostramos para eles os sinais, como era utilizado, sempre passo a passo, para que não ficasse algo, como é que eu posso falar? Algo confuso, né? Ficasse bem claro e eles conseguissem, de fato, entender aquilo que estava sendo passado para eles. Essa atividade em questão, ela já traz a lógica, e aí, né, utilizando a linguagem matemática, como trabalhar a lógica utilizando a linguagem matemática, né? E aí nós fizemos alguns questionamentos sobre cada um desses itens, né? Se era verdadeiro ou falso, né? Se estava correto, se não estava. Né? Então, a gente foi trabalhando a lógica e trazendo, né, contextualizando para matemática, que era o nosso foco. Pessoal, um minuto, rapidinho. Então, no bloco 2, nós já passamos aí e começamos a inserir o pensamento computacional, né? Então, essa foi o nosso exemplo que utilizamos aí no bloco 2, que foi o segundo encontro. E aí teve outros exemplos, tá? No bloco 3, aqui já é um exemplo mais de raciocínio, né? Acho que a Maria conhece esse exercício aqui, né, do ovo e do alface. E aqui, por último, foi já utilizando aqui, né, o Python, que é a nossa linguagem de programação. Né? Aqui já são as atividades utilizando todo o código para trabalhar a matemática, justamente com a linguagem de programação. E aí foi isso, nossa apresentação. O resultado, rapidinho. Então, a nossa pesquisa ela teve 20 inscritos, porém, tivemos a participação de 7 pessoas. Deixamos aí em aberto, porque alguns ainda estavam concluindo. Como resultado do minicurso, espera-se que os participantes compreendam os conceitos associados ao raciocínio lógico na matemática e no cotidiano, para que possam fazer o raciocínio... para que possam fazer o uso adequado destes em sua vida acadêmica, profissional e social, além de capacitar futuros docentes a utilizar ferramentas e metodologias que coloquem em prática o uso da aprendizagem significativa. Isso. Aqui as considerações são basicamente a mesma coisa, as referências. É isso. Ok, pessoal, parabéns. As palmas virtuais foram batendo aí, né? Passar a palavra de imediato para Igor, João, José, Luciane Barros e professor Carlos Luiz Pereira. Já podem projetar na tela e iniciar a apresentação. Olá, boa noite a todos. Todos escutam? Ouvimos bem, Igor. Posso começar a compartilhar? Faltando 2 minutos, a Brenda vai avisar você, tá? Antes de encerrar, só são 10 minutos de apresentação, ok? Pode começar a compartilhar. Certinho? Todos conseguem ver? Tudo ok, Igor. Pode iniciar. Show. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu me chamo Igor. E o presente trabalho foi composto por mim, no caso, né, Igor, José Áureo, João Paulo, Luciane e nosso orientador, né, o professor Carlos. Todos somos estudantes do 7º período de Educação Física, pertencentes ao
perdão, pertencentes ao UNEB, né? Campus 10 da UNEB. E nosso trabalho tem o título de investigação e mapeamento do aproveitamento docente no ensino da educação física escolar em tempos de pandemia. Bom, o nosso tema tem o objetivo de fazer uma investigação de como tem acontecido as aulas, né, durante os tempos de pandemia, como tem desenvolvido o processo de ensino-aprendizagem, o nível de satisfação dos professores, como os alunos têm dado esse retorno, né, esse feedback para os professores, como eles têm assimilado o conteúdo, né, e dando também um espaço para os professores falarem quais são os maiores empecilhos na disseminação do seu conteúdo, né, porque a educação física, a gente tem muito em mente de que a gente precisa do contato presencial, precisa muito de mostrar como se faz, não é? Bom, nosso objetivo, como eu disse anteriormente, era investigar um nível, não que a gente possa mensurar, mas a gente elaborou um documento no Forms, no Google Forms, em que a gente classificava entre ruim, médio e bom, ao se tratar do nível de satisfação dos docentes enquanto as aulas remotas. Enquanto a metodologia, a gente utilizou a pesquisa bibliográfica, né? Tendo como base o livro de Denise Tolfo Silveira. Foi uma pesquisa qualitativa, onde a questão norteadora foi a seguinte: quão eficaz é o processo de ensino-aprendizagem na aula de educação física em tempos de pandemia? Nós contamos com entrevistas estruturadas, né? Semi-estruturadas, mais uma vez ressaltando. A gente ia utilizar o Google Forms, no entanto, a gente achou mais prático conseguir números de telefone de professores da educação física do município de Caravelas, e a gente saiu ligando para professores para ver quais tinham disponibilidade de responder o questionário. Apesar do questionário ser breve, alguns se negaram a responder, mas no final deu tudo certo. O questionário contava com perguntas a respeito da satisfação, né? A respeito do material, se eles dispunham de materiais próprios para fazer a transmissão, né, das aulas direitinho. No caso dos alunos que não dispunham desses recursos, como faziam em alguns casos, em alguns dos distritos, né, como era mais comum, os alunos não terem celulares, computadores para poder fazer as atividades. As atividades eram deixadas na escola em formato impresso, e aí os pais dessas crianças iam lá, buscavam. Ela tinha um certo período de tempo para responder, respondiam e retornava, né? Obviamente retornava para a escola, e lá os professores faziam a correção das atividades. Logicamente, não é a mesma coisa você ensinar presencialmente. Remotamente já fica um pouquinho mais complicado, segundo os professores, e por atividades impressas fica mais difícil ainda, você não tem um contato direto com esse aluno, então dificulta muito o processo de ensino-aprendizagem. Então, como feedback, a gente encontrou esses problemas similares para todos os cinco entrevistados, no total foram 5, né? Uma leve insatisfação, mas levando em conta o contexto atual em que vivemos, e solicitaram também a necessidade de bons recursos para as aulas remotas, próprios para as aulas remotas. Todos eles utilizam de recursos próprios, né? No caso, os seus telefones pessoais para poder fazer a transmissão das aulas, né? E tá dando suporte a esses alunos. Bom, a conclusão foi a seguinte: eles alegaram empecilhos no processo de ensino-aprendizagem, no entanto, não descartaram o aprendizado desses alunos. Os alunos continuam aprendendo,
só que com um desempenho um pouco menor. Eles sentem dificuldade na assimilação. E tanto o aluno como professores, segundo os professores, os alunos também têm essa dificuldade, sentem a necessidade das aulas práticas, né? E os professores também alegam que sentem a necessidade das aulas práticas para melhor assimilar o conteúdo. Bom, aqui estão as referências e os agradecimentos. Parabéns, Igor, João, José, Luciane e o professor Carlos pelo trabalho. De imediato, passamos a palavra para Reinan e Eduarda. Já podem projetar e iniciar a apresentação. Só um instante que travou tudo aqui. Boa noite a todos. É Eduarda quem fala. Boa noite, Eduarda. Se precisar de alguma coisa, pode falar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. O Reinan, ele teve um pequeno imprevisto, ele não vai poder apresentar comigo, então eu vou apresentar aqui e fazer as considerações. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Ótimo. Bom, o nosso trabalho é intitulado Negar ou Não Negar, eis a questão, um breve estudo bibliográfico sobre negacionismo. Eu me chamo Eduarda, sou acadêmica do curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, membro do grupo de estudos interdisciplinares em Cultura, Educação e Linguagem, GEICEL, bolsista do projeto de residência pedagógica, copywriter pela Rock Content e redatora na agência e roteirista na agência Pauta 7. Esse trabalho ele foi elaborado como resultado de parceria com Reinan Leal Ferreira. Ele é graduado em Ciências Biológicas também pela UNEB, pós-graduado em Ciências Forenses e Perícia Criminal pela Unileia, músico e autor popular pelo Espaço Cultural da Paz. Atualmente ele é colaborador no Centro Avançado de Terapia Hemodinâmica, CAT, enquanto técnico de enfermagem hemodinamicista. Bom, o nosso trabalho ele partiu de uma compreensão de uma inquietação eminentemente coletiva que perdura as mais variadas comunidades científicas no contexto de produção científica no Brasil dos últimos anos. Como em pleno século XXI, diante de tanto conhecimento construído, com a ascensão da universalização do conhecimento, assim como a sua popularização, é possível a manifestação de tantos episódios de negacionismos. Diante desse contexto de complexidades, qual o cenário atual de publicações científicas e acadêmicas em torno desta problemática movimento em questão? Como o negacionismo tem sido investigado e discutido à luz das ciências, dos pesquisadores e da academia? Este trabalho ele desdobrou-se a partir de tais questionamentos. Eduarda, se você estiver passando o slide, não está passando para a gente. Não está passando? Eu já estou no slide 5. Aí você pode ir para o slide 5 ou 6, então, e clicar porque está aparecendo não a tela de apresentação, está aparecendo a tela de... aquela anterior de trabalho normal, que os slides aparecem pequenos à esquerda. Você pode mexer nessa tela e aí você vai passando ali. Eu acho que o caminho é mais tranquilo. Apareceu agora? Está com alvo, a setinha no alvo. Isso, é esse mesmo. Certo.
o objetivo geral dessa pesquisa é investigar a produção em torno do tema negacionismo, bem como seus construtos teóricos por meio de uma breve pesquisa bibliográfica, e, para tanto, a gente estabeleceu os seguintes objetivos específicos: sistematizar os dados por meio de uma estatística descritiva básica, obter um panorama geral das publicações em relação ao cenário atual, do estado da arte, e discutir os achados de pesquisa em acepção ampla com base na própria bibliografia indexada, realizando assim uma interlocução entre os trabalhos analisados. Bom, os materiais e métodos dessa pesquisa é de natureza quali quantitativa. O presente estudo utilizou-se das palavras-chave negacionismo. O sítio de busca é direcionado, trata-se da plataforma Cielo. Sem restrição de datas e idiomas, os trabalhos foram analisados em sua integralidade. Inferiu-se estatísticas descritivas para a sistematização e análise de dados. Além também da discussão de alguns fragmentos apresentados nos trabalhos identificados, buscou-se também observar os seguintes aspectos de relevância: área de conhecimento, regiões de publicação, ano de publicação, natureza metodológica de pesquisa e tipo de negacionismo abordado. Durante nossos resultados e discussões, no total foram identificados 31 estudos, de modo que 90,3% das publicações eram artigos, enquanto os outros, totalizando 3,2%, era resenha, carta e editorial. A região Sudeste é o expoente territorial com maior número de publicações, com destaque para a Revista Brasileira de História do Estado de São Paulo, dado que este pode estar relacionado com uma grande área de publicação em predominância, ciências humanas, tendo prevalência a área da história. No ano de 2021, é o período no qual a gente dispõe de um maior número de produções, 51,6%. Em 2020, as publicações aparecem com 25,8%. E no ano de 2019, o número de produção é ainda menor, que corresponde a 12,9%. E entre 2014 e 2016, a incidência é mais inferior, sendo cada ano com apenas 3,2%, respectivamente. No que se refere às abordagens metodológicas, destacam-se os estudos teóricos, de recorte bibliográfico e etnografia. A maior parte dos trabalhos analisa o modo com o qual o negacionismo se intercruza com cenários políticos e discursos ao olhar da historiografia. No cenário atual, Barbosa e Mares, por exemplo, estendem a compreensão de negacionismo como um instrumento de governabilidade em detrimento da exclusão de direitos. Venturi e Moore, por meio de um ensino teórico, vai chamar a atenção para a importância de abordagens reflexivas pedagógicas para a alfabetização científica. Não obstante, Morel, em 2021, vai propor a educação popular em saúde como uma possibilidade também ao enfrentamento de tal fenômeno. Por fim, durante a pesquisa, nota-se que, em termos de clima, saúde, política, sociedade, episódios históricos e etc., negacionismo pode ser um fenômeno presente. É importante que o desenvolvimento de mais pesquisas seja contínuo, tendo em vista que a maior parte das publicações se acenderam em 2021. Talvez seja oportuno priorizar abordagens multidisciplinares de pesquisa em negacionismo, ampliando seus horizontes e modalidades de investigação. Aqui são as nossas referências. Teve um problema de formatação. Essa pesquisa ela não está concluída. A gente começou a escrever justamente para apresentar durante o CEPEX. E agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado, Eduarda. Se eu não estou enganado, houve uma alteração, não sei se Brenda foi comunicada, em relação à apresentação da professora Jaqueline. Se ela não se manifestar, significa que realmente houve essa alteração e o dia e horário foi modificado. Então, a palavra já fica de imediato com a professora Maria Nalva Rodrigues de Araújo Bogo, para a sua
Eu não vou projetar, não, eu vou utilizar, como diz o popular, o gogó mesmo. Então, boa noite a todos e todas aqui nesta sala. O título do trabalho que eu vou apresentar é fruto de uma pesquisa de iniciação científica que eu orientei, chamado O Agronegócio vai às escolas do campo, um estudo sobre a formação dos professores de um programa de educação ambiental Despertar. Esse trabalho ele surge no momento em que há uma disputa de narrativas, uma disputa sobre a formação das crianças e jovens do campo, né? Então, eu sou uma pesquisadora da educação do campo no Brasil, na Bahia, na UNEB, e eu pesquiso como as classes dominantes interferem na educação das classes trabalhadoras, observando em que medida as classes dominantes buscam dominar a gente chama de assaltar as subjetividades dos jovens e das crianças trabalhadoras. Então, eu pesquisei um programa aqui no estado da Bahia que chama Programa Despertar. Ele é um programa do agronegócio e ele é um programa de educação ambiental, parece até ingênuo, até muito bonitinho, mas a análise que nós fizemos dos programas, ele indica que ele contraria aquilo que nós chamamos de educação do campo. Então, o que é a educação do campo? A educação do campo ela é uma educação, um projeto educativo que nasce das lutas dos movimentos sociais do campo, né? Organizado em seus movimentos sociais por terra, trabalho, vida digna no meio rural. Esse projeto educativo ele se recusa ao modelo de educação das classes dominantes do meio rural, do agronegócio, desde os anos 30, né? E que foi pensado e executado sempre pelo patronato. Nesse caso, a educação do campo nasce da organização dos trabalhadores, né? E essa proposta educativa, ela nasce numa tríade pensando o modelo de desenvolvimento no campo, né, que é o modelo da agricultura familiar. Ela nasce com base e também lutando por políticas públicas de educação em meio rural, e nasce com essa ideia de lutar por educação no meio rural, na educação do campo. Para ficar mais claro, no meio rural brasileiro hoje existe uma disputa de modelos. De um lado está o agronegócio, que é um modelo que a sua principal característica é organizar a produção agrícola sob o controle dos grandes proprietários de terra, das empresas transnacionais, com a utilização abusiva dos agrotóxicos, domínio sobre a produção, domínio sobre os insumos, domínio sobre as sementes transgênicas e prejudica em cheio a agricultura familiar. Do outro lado, nós temos além disso, o agronegócio é o que recebe maior financiamento, maiores financiamentos. Do outro lado, você tem a agricultura familiar, que é outro modelo de desenvolvimento, que produz com base na estrutura da mão de obra familiar, com a gestão compartilhada da propriedade, da forma de produzir, produz geralmente para o mercado interno, né? Prima pelo cultivo de alimentação para o mercado interno, respeitando a diversidade produtiva, numa relação de ancestralidade com a terra, com o local de trabalho, com a moradia, com a história, com a memória e por aí vai. Bom, a pesquisa, ela pesquisou, então, esse programa que o agronegócio desenvolve no meio rural baiano, na verdade, ele é um programa do meio rural baiano, buscando saber em que medida esse programa ele contraria os princípios da educação do campo. Nós usamos como referencial teórico os autores que vêm discutindo essa ação dos grandes empresários na interferência da educação das classes trabalhadoras. Sobre o meio rural, nós pesquisamos com Stedley, Karl Dart, Batista e tal, e pesquisamos também esses autores que, junto, discutem uma concepção de educação para a hegemonia. Muito bem. A pesquisa, ela combinou pesquisa bibliográfica e um levantamento de dados em campos. Esse levantamento dos dados em campos, a gente consultou os sites oficiais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é essa entidade que desenvolve as pesquisas,
e a gente observou o que é esse programa, como é que ele desenvolve a formação de professores. O que a gente observou, então? Quais foram os resultados que nós encontramos? Primeira coisa, os documentos dessa entidade, eles revelam que a concepção de educação ambiental deles é uma concepção de sociedade harmônica, sem conflitos, né? E eles não mostram que eles próprios são os verdadeiros destruidores do meio ambiente. O que eles colocam como destruidores do ambiente? É o camponês pobrezinho lá que não lavou o vasilhame do agrotóxico, é a criança que frequenta a escola e que participa do programa, que não plantou a arvorezinha dela, é a criança que abriu a torneira e não fechou, né? Essa é a concepção, né, de educação ambiental. Então, é aquela concepção harmônica de uma sociedade sem conflitos e que cada um é o responsável, segundo eles, pela sustentabilidade do planeta. Sobre os fundamentos educacionais, nós observamos que os fundamentos educacionais deles estão centrados nesses princípios do grande capital, que é esses princípios da Unesco, né, que sustenta a ideia do aprender a conhecer, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a viver juntos. Aqui não tem tempo para a gente explicar um pouco por trás desses conceitos o que estão, mas estão por trás desses conceitos a grande organização capitalista internacional, desde a Conferência de Juntian, que coloca a educação para essa tal dessa convivência harmônica com a sociedade capitalista. Esses referenciais encontram sustentáculos na Escola Nova, na pedagogia da Escola Nova, na tal da pedagogia ativa, que eu vi um monte de gente nas lives aí dizendo como a melhor coisa do mundo, que valorizam uma espécie de indivíduo livre, ativo, que tem no capitalismo, pautando, inclusive, uma concepção de professor reflexivo, adaptado ao modelo de produção capitalista, né? Então, todos os fundamentos pedagógicos presentes nos documentos que norteiam as políticas educacionais brasileiras seguem sempre esse ditame dos organismos internacionais e, na verdade, fica claro que o objetivo central desse programa é a readaptação desse indivíduo a essa nova configuração capitalista, né? Mostrando que esta nova reordenação do mundo capitalista requer um indivíduo que se adapte e propõe essa ideia do aprender sempre, do estar sempre pronto ao aprender, né? Aqui a gente observamos que o ponto mais preocupante que está nessa questão é um pouco ainda a ideia de negação da ciência, mas de negação da ciência do ponto de vista que nós colocamos, que é essa ideia de que você não deve aprender mais conteúdos, você tem que aprender agora a aprender. Então, quando você desloca de não aprender mais conteúdos e você agora aprender apenas métodos, de alguma forma você nega, então, a dimensão científica, né? Uma supervalorização da prática em detrimento da teoria, né? Que geralmente coloca, né? Ou seja, nós falamos que tem uma supervalorização do método e uma secundarização dos conhecimentos científicos. E esse é um problema que a gente percebe. Bom, então, o que a gente, para finalizar e concluir, então, os resultados da pesquisa que a gente observou, né? A gente observou que o agronegócio vai às escolas do campo, mas eles vão às escolas do campo levar, na verdade, estender um conhecimento a partir do pensamento das elites para as crianças, filhos de camponeses e camponesas, né? Eles respondem, então, pelo setor empresarial brasileiro, que congrega, na verdade, produtores rurais e tal, e pensa formar uma mão de obra do ponto de vista capitalista para atuar no meio rural sem conflitos. Então, é o que as empresas procuram. Ontem mesmo, numa live aí do nosso seminário, uma professora que veio lá de Helvécia, ela elogiava as empresas, dizendo que as empresas ajudam, formam o menor aprendiz, que é maravilhosa, que não sei o quê, toda aquela ideia. Então, assim, de alguma forma, ficou claro para nós como o agronegócio faz bem o seu papel no sentido de
fazer a cabeça dos professores e dos estudantes no sentido de amortecer o conflito para que elas possam atuar sem nenhum conflito nesse meio aí, né? E no fundo, a gente concorda que a questão ambiental tem que ir para as escolas mesmo, mas é necessário que o material didático desses programas desmistifique quem são os destruidores do meio ambiente, que, na verdade, não é o pobrezinho que liga uma torneira, ou então o pobrezinho do camponês que matou um passarinho com um bodoque ou com que trabalha com um machado, uma enxada ou coisa assim, né? Na verdade, o que eles propõem é que esse problema ambiental vai se resolver com boas práticas, né? E que as crianças, os pais, eles é que são os verdadeiros, eles é que precisam, segundo os materiais do programa, eles precisam, eles é que precisam trabalhar nessa perspectiva para resolver os problemas ambientais. O que dá a entender é que para pensar e gestar o programa, os trabalhadores não são sujeitos, né? Eles são apenas receptáculos dessa visão de mundo, de uma visão bastante pensada a partir dessa visão das classes dominantes do campo, né? Então, a gente pode, se a pergunta nossa inicial foi observar em que medida os fundamentos e princípios desse programa contrariam a educação do campo, então a resposta que nós encontramos é que ele contraria os fundamentos da educação do campo, pensada e desenvolvida pelos movimentos sociais do campo, nas questões, no que refere aos fundamentos da sociedade, no que refere aos modelos de desenvolvimento do campo, no que se refere à escola e à formação do indivíduo. Na questão do modelo de sociedade, o programa propõe a manutenção do modo de produção capitalista e mantém a concentração da riqueza. Quanto à educação do campo, ela propõe, então, um ser humano, uma formação humana na sua plenitude, reforma agrária, divisão de terra e divisão das riquezas. O modelo de desenvolvimento deles é o agronegócio, da educação do campo é a agricultura familiar, né? Então, é outra perspectiva. E para a educação do campo, a escola, a função da escola é contribuir nos processos de formação do ser social e perspectiva na perspectiva emancipatória. Então, o que a gente observou? Que esse projeto do agronegócio, eles propõem e estão construindo uma nova hegemonia burguesa no campo, né? Aquilo que as classes dominantes têm agido por meio desses projetos educacionais para uma educação para o consenso, né? Para ninguém reclamar, para elas atuarem de forma tranquila, né? Sem perturbação, ou seja, desarmando o principal elemento humano, que é o elemento do pensar. Eu finalizei. Fico por aqui, depois a gente conversa, se for o caso. Obrigada. Obrigado, professora Nalva. As pessoas que estão nos assistindo, tanto que apresentaram, quanto as pessoas que vieram prestigiar os trabalhos, acompanhar os trabalhos pela temática, etc., podem anotar alguma pergunta, um comentário para fazer ao final da apresentação, que será a apresentação da Áquila Luz Alves e Eduarda dos Santos Figueiredo, com o trabalho Cavaleiro de Deus, uma análise sobre o discurso religioso na HQ Demolidor, Diabo da Guarda. A palavra está com Eduarda e Áquila. Boa noite. Vamos apresentar os slides. Boa noite de novo, gente. Só um instantinho. Já está indo. Tudo certo com os slides? Estão aparecendo aí? Sim. Bom, eu, Eduarda, juntamente com Áquila, iremos apresentar o trabalho intitulado Cavaleiro de Deus, uma análise sobre o discurso religioso na HQ Demolidor, Diabo da Guarda, que é o nosso projeto, a nossa monografia que a gente defendeu esse ano. Eduarda? Oi?
É que a sua tela, ela está piscando. Toda hora ela fica preta, assim, e aparece. Não sei se é só para mim. Ah, eu acho que é o computador, ele tá um pouco ruim mesmo. Parou ou continua Tá piscando? piscando, Agora tá piscando ali. Nesse momento parou, mas acho que dá para seguir, porque às vezes pode ser problema da conexão. Voltou a piscar novamente, mas dá para caminhar. Provavelmente é a máquina. Podem caminhar. Eu, como já me apresentei, né, Eduarda, minha colega Áquila, também estudante do curso de Letras da UNEB, membro também do grupo de estudos interdisciplinares de Cultura, Educação e Linguagem, GEICEL, também é bolsista do projeto de residência pedagógica e é professora regente de língua portuguesa na Escola Centro Educacional Evolução. Essa pesquisa ela partiu de alguns estudos que nós desenvolvemos durante a iniciação científica em 2017 a 2018, sob a orientação do professor Dr. Celso Kalahari, que a gente analisou a presença do discurso religioso em contos de Machado de Assis. E então, quando a gente propôs a nossa monografia, a gente desviou do foco do texto literário canônico e resolveu abordar o discurso religioso na HQ Demolidor, o Diabo da Guarda, objetivando verificar se há a possibilidade da presença desse discurso na HQ e como ele se manifesta na obra, identificar aspectos do sagrado e do profano e a forma como eles são desconstruídos e parodiados, e analisar a experiência religiosa pelo qual o personagem Matthew Murdock, o Demolidor, perpassa. Né? A gente buscou, então, responder problemáticas como no que se baseia a relação entre o discurso religioso e os gêneros textuais e quais são os pontos que é possível identificar as interseções entre a religião e as histórias em quadrinhos. Os nossos processos e métodos se definiram a partir da leitura flutuante da obra e dos teóricos bases, a identificação e seleção de marcas e propriedades do discurso religioso, a construção de um quadro analítico, esquematização por meio desse quadro, a quantificação dos elementos identificados e análise desses elementos. E o produto final foi o nosso artigo de monográfico. Boa noite, dando continuidade. Histórias em quadrinhos, locus revelaciones da experiência religiosa. A maioria das pesquisas sobre histórias em quadrinhos e religião publicadas no Brasil se refere ao diálogo existente entre os quadrinhos e a teologia. Um dos autores que trata deste diálogo é Yuri Andreas Reblan, que é o autor da tese que nos baseamos nessa pesquisa quanto ao tema da relação teológica e história em quadrinhos. E dentre os diversos gêneros das histórias em quadrinhos, aquele que se sobressai quanto diálogo entre teologia e literatura é o da superaventura, e as esferas dos heróis se confundem com a história humana, e o super-herói é aquele que potencializa essa esperança em sua luta contínua contra o mal. Pode passar, Duda. Bom, as maneiras pelas quais as HQs e a religião se intercruzam. É possível ler as HQs a partir de uma perspectiva teológica? Ricoeur ele vai defender a autonomia, o pressuposto da autonomia do texto, dizendo que ele está aberto a um número indefinido de leitores e logo de consequente de interpretações. E ao defender essa autonomia do texto, ele fala que a intenção do autor se torna secundária, então ler uma HQ a partir da perspectiva teológica não será deturpação ou alteração do sentido da mesma. A gente consegue identificar diferentes vieses em que há a relação teologia e HQ, nesse intercruzamento, como da intencionalidade e do recurso narrativo. A religião dos personagens cômicos começa a aparecer em 1980 por meio da intencionalidade. Pequenos detalhes eram dispostos na narrativa. E o personagem Matthew Murdock, na obra em questão, ele apresenta essas características do âmbito religioso, como a sua mãe que é freira, a aparência satânica de sua fantasia e a fé cristã católica marcante do personagem. O discurso e o discurso religioso e a elucidação de conceitos. Para que nós possamos compreender a relação existente entre as histórias em quadrinhos e a religião, faz-se então necessário entender a linguagem como um processo em movimento. De outro modo, é importante conhecer o discurso e as suas tipologias.
Consoante a Bakhtin, o discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação. Dessa forma, o discurso ele é constituído a partir de outros discursos anteriores. Brandão, que é fundamentado em Foucault, aponta o discurso como um conjunto de enunciações que se remetem a uma mesma formação discursiva. Com base nisso, Orlandi, podemos entender que o discurso não se fecha, mas trata-se de um processo em curso. É importante compreender que todo discurso é constituído por sujeitos e ideologias. Assim, é esta ligação do sujeito com a linguagem e a história, que torna-se a base teórica da análise do discurso, dado que não há discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia. A noção de discurso religioso é aquele que fala a voz de Deus. Desse modo, o locutor e o ouvinte pertencem a duas ordens de mundos diferentes e afetadas por um valor hierárquico. Há uma desigualdade em sua relação. O locutor é do plano espiritual, então o sujeito Deus, enquanto o ouvinte é do plano temporal, o sujeito, os homens. Pode passar, Duda. O vigilante demoníaco e homem de fé. Discurso religioso, sagrado e profano no arco. Resultados de discussão. A gente trouxe pequenos fragmentos de como ficou a tabela e o nosso quadro analítico no nosso texto, no artigo monográfico. E aí a gente vê aqui ao lado uma pequena tabela, o quadro 1, que a gente elencou todas as marcas e propriedades do discurso religioso, totalizando 25 aspectos. A gente fez também um pequeno gráfico para mostrar a predominância da marca do intertexto bíblico, totalizando 36% de todos os elementos que foram identificados. Falando sobre intertextualidade, Fiorin ele vai trazer, falar um pouco sobre esse conceito, falando que intertextualidade é qualquer referência ao outro, tomando como posição discursiva. Então, paródias, citações, estilizações, citações são intertextos, é a intertextualidade. Esse conceito também possibilita um processo de construção, reprodução ou transformação do sentido de uma obra. Na HQ, existem imagens que vão remeter à religião católica a partir de lugares comuns e paráfrases que são os intertextos bíblicos. Por exemplo, a figura que vocês estão vendo no slide, que consta no nosso quadro, usa o termo estrela da manhã, que vai remeter ao livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, que vai trazer sobre o anjo que traiu o sujeito Deus. Esse termo ele vai aparecer como estrela da manhã em traduções da Bíblia portuguesa e vai aparecer como Lúcifer em traduções inglesas. A gente pode observar também durante a pesquisa, nos livros de Jó e de Apocalipse, que as estrelas o termo estrela era utilizado para se referir aos anjos, né? Além disso, no próprio versículo bíblico que a gente relacionou com a obra em questão, a gente tem uma parte que fala filho da alva, que vai apresentar um quadro de uma estrela grande, que seria a Vênus, que em tempos antigos era entendida como uma estrela da manhã. E a partir de algumas pesquisas, a gente pode fazer uma relação de que, tal como a estrela Vênus, que era maior que uma grande estrela, o Lúcifer, ele queria ser maior do que as outras estrelas, como vai ser citado no versículo 13 de Isaías. De acordo com Orlandi, também a gente tem uma marca do discurso religioso, que é a dissimetria entre o plano temporal e espiritual, que apresenta-se na obra a partir da antítese. Então, é preciso morrer para viver, não ver para ver e perder-se para salvar-se. Matthew Murdock, ele precisou ver na obra o amor de sua vida morrer para que ele pudesse viver não apenas no sentido físico, mas no espiritual. Ele é cego, para quem não conhece o Demolidor, mas não só fisicamente, como espiritualmente em toda a HQ, e no final da narrativa ele consegue enxergar. E ele precisou se perder para que pudesse encontrar a salvação do seu juízo e de sua fé. 1 minuto. Em a desconstrução de valores bem e mal, cosmo e caos. Em O Sagrado e Profano, aponta que o sagrado se manifesta como uma realidade plenamente diversa às realidades naturais, assim trata de uma manifestação inteiramente distinta ao profano. E aí Croato traz esse conceito de sagrado em sentido de separado, reservado. Pode passar, Duda. E aí, na obra, nós também trazemos aí consoante a Jacques Derrida,
a desconstrução, né, que confere ao sentido e ao significado e o estado de construções culturais, que a desconstrução ela deve ser compreendida como a tentativa de reestruturação. E, de acordo com o autor, a desconstrução não poderá definir-se, pois os instrumentos que permitem descrevê-la encontram-se na ação de desconstruir. Passa, Duda. Bom, ao final dessa pesquisa, a gente quantificou a presença de 25 marcas e propriedades do discurso religioso, sendo que 36% foi intertexto bíblico. Podemos evidenciar também que um texto, tal como um discurso, não é puro, porque sempre há uma retomada. E assim a gente conseguiu também demonstrar que os elementos sagrado e profano não são aspectos isolados do âmbito religioso. E aqui estão as nossas referências. Muito obrigada a todos e a todas pela oportunidade, pela presença. Parabéns a Áquila e a Eduarda pelo trabalho apresentado. Pessoal, a gente vai agora para o momento da possibilidade de perguntas, comentários. Quem for usar a palavra, tanto tem que ser breve para perguntar, para comentar, 1 minuto, no máximo 2, que responder também com uma objetividade possível. Nesse momento inicial, quem tiver a palavra pode levantar a mãozinha e a gente vai colocando pela ordem. Acho que Brenda consegue ver o chat, né, Brenda? E passar a palavra. Sim, professor. Ok, Brenda. Ainda não vi nenhuma mão levantada aqui, não. Eu vou começar a falar, então, e as pessoas fiquem à vontade aí para poder, quem quiser comentar, pedir a palavra. Em relação ao primeiro grupo, em primeiro lugar, destacar da importância que tem para o nosso país a questão do ensino da matemática, né? E o título do trabalho em si já dá esse destaque, né? Lógica matemática, pensamento computacional, que é um passo além, digamos assim, que teria uma grande demanda hoje, é um tipo de raciocínio importante para ser desenvolvido na escola, educação básica, né? E também a perspectiva da resolução de problemas. Comentários breves, né? Em relação ao trabalho, é um trabalho efetivado em graduação, envolvendo TCC. Então, para trabalhos futuros em especial, a gente espera que vocês continuem em especialização, mestrado, etc., né? Então, eu não vi citação em relação ao Comitê de Ética em Pesquisa, porque vocês tiveram contato com seres humanos, pesquisaram, né? Se houve, vocês me esclareçam, né? Mas não houve esse relato, isso é importante, é um processo importante para a pesquisa. E uma questão que acontece geralmente é assim, a gente faz o projeto de pesquisa, depois executa, e nessa passagem do projeto para a execução dele, o relatório, que é o TCC no caso, a gente tem que ter cuidado com o tempo verbal, né? Então, por exemplo, quando vocês apresentaram a metodologia, vocês falaram no passado, mas no escrito lá está no futuro, né? Faremos ainda, né? Aplicaremos. Então, só esse cuidado com a questão do tempo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, Marcos, Ludmila, Cláudia. Então, boa noite de novo, né? Sobre o termo, né? Nós fizemos, no caso, como foi aplicado aí esse curso em período de pandemia, a solução que nós tivemos foi fazer um questionário, né? Explicando direitinho, né? Sobre o termo de consentimento, e aí os cursistas, eles né, responderam, né? Todos com sim, né? E aí essa foi a solução que nós tivemos, né? Mas assim, nós achamos importante usar, mesmo não podendo fazer o arquivo impresso, né? Para eles assinarem, mas que pelo menos estivesse ali de uma forma, um questionário, alguma coisa desse tipo. Joia, é uma espécie de termo de consentimento livre esclarecido, né? Que vocês utilizaram, já é uma etapa, digamos assim, de caminho, né? O professor Celso de Jesus Silva está com a palavra. Boa noite, gente. Eu gostei também desse primeiro grupo. Na verdade, eu gostei de todos, né? Mas eu teria um comentário para fazer só sobre essa primeira apresentação. Achei importante também, né? Como já disse o professor Décio, para acrescentar alguma coisa,
se vocês tiverem algum interesse futuro em continuar com esse trabalho, com o minicurso ou com algum outro projeto, eu indicaria um texto do Kant chamado A Lógica, né? Em que ele vai mostrar que, aliás, os filósofos praticamente todos fizeram isso, né? Mostraram que a matemática, né, que o pensamento matemático pode ajudar você a pensar o mundo e as questões da sua própria vida, né? Porque às vezes a gente pensa que a matemática é uma coisa distante, está no ensino ou que só serve para fazer cálculo, né? Mas, por exemplo, em letras, às vezes eu dou aula de filosofia da linguagem e uso critérios da matemática, né? Porque a própria lógica da linguagem, ela se baseia em princípios da matemática, né? A não contradição e etc. Então, eu indicaria essa obra, é uma obra interessantíssima. Tem o Descartes também, né? Que achava que o pensamento correto deveria ser medido pelas leis, pelos princípios da matemática, né? Mas eu indicaria essa obra e parabéns, né, pelas apresentações todas. E eu só teria, assim, pontualmente um comentário a fazer sobre essa primeira. Obrigado, professor Celso. Lembrar também que teve uma live, né? Acho que foi ontem ou hoje de manhã, não me lembro agora o horário, me perdoem com a confusão na mente. Discutindo educação matemática, né? Uma live dentro do CEPEX, e que eu não pude acompanhar, mas os comentários sobre a live, né, repercutiram já, e quem puder ver depois, as questões que o professor Celso indica são muito boas, né, nessa perspectiva da interdisciplinaridade, inclusive. Em relação ao segundo grupo, a mesma questão em relação ao CEP, né, que não foi citado, o Comitê de Ética e Pesquisa, então mesmo se for formulário online ou à distância, enfim, alguma questão, é possível que o CEP também opine sobre a forma de fazer o trabalho, e para estudos mais avançados é fundamental que se consulte, né? E eu fiquei que, se o grupo puder, Igor, né, que está aí, puder repetir o nome da autora, acho que fala sobre pesquisa bibliográfica, salvo engano, você falou o nome dela, é Silveira, mas eu não vi o ano da obra, não estava no slide. Geralmente, quando a gente coloca a autoria, a gente coloca o ano também. Você falou o nome dela completo, eu só queria que você repetisse o nome dela completo e o ano da obra que vocês utilizaram. E um detalhezinho só, que depois você olha nos slides, Igor, é a correlação entre aquilo que vocês disseram no início dos slides, da expectativa que vocês tinham e como é que isso teve uma pequena modificação na sequência. Porque vocês falam assim, por exemplo, qual é o nível de satisfação docente? O foco parecia ser essa seria a questão de pesquisa. Aí, na sequência, vocês começam a tratar da eficácia do ensino remoto. Então, tem uma relativa diferença. Ela diminui à medida que vocês vão apresentando o trabalho, mas nesse momento inicial que vocês apresentam, parece que tem uma divergência maior. Então, só ter cuidado com esse detalhe. Aí, quando você tiver a resposta sobre a Silveira, Igor, você pode falar e abrir o microfone, você comentar alguma coisa também. Foi a Denise Tolfo Silveira. Denise o quê? Denise Tolfo Silveira. Certo. E que ano é a obra? 2018. Joia. Você queria comentar mais alguma coisa, Igor? Não. Tranquilo. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Assim como o professor Celso falou, os trabalhos todos têm grande valia, e essa discussão de uma área que, de modo geral, demanda, né, presencialidade, como foi difícil, né? E aí o grupo conseguiu mapear isso, indicar isso como resultado de pesquisa, isso é muito bom, inclusive para a graduação pensar nessas questões todas. Eu lembro que tempos atrás a professora Nalva comentava com a gente, né, que até a terminologia agricultura familiar estava meio que tentando tomar, né? Quando alguém que tinha uma família vinculada ao agronegócio falava que estava na agricultura familiar, porque a família era proprietária dessa empresa de produção de alimentos, digamos assim, e se chamava de agricultura familiar. A professora Nalva foi falando, e eu fui imaginando, assim, não sei se no texto escrito, Nalva, tem alguma publicação que você pode até falar comigo, depois a gente olhar se for o caso. Eu fiquei já imaginando um quadro, né? Um quadro que fosse sistematizando essas diferenciações que você apontou tão bem, entre, por exemplo, qual é a diferença entre o agronegócio e a agricultura familiar. E aí, do outro lado, vem qual é a diferença entre a educação no campo e o projeto Despertar, né? E aí, evidentemente, isso poderia estabelecer diferença para outros projetos para a gente despertar. Mas um quadro em especial, né,
eu talvez até tenha, não sei, até abrir para você falar sobre isso, mas no sentido de como é que vocês conseguiram fazer esse mapeamento, de detectar essas diferenças e tornar claras essas diferenças, né? Então, essas diferenças, Décio, a gente já tem várias pessoas da geografia que têm feito esse debate, né? De como o modelo do agronegócio ele se comporta e como o modelo da agricultura familiar se comporta. Então, tem, no texto, eu publiquei esse texto numa revista chamada Revista Nera, do Núcleo de Estudos de Apoio à Reforma Agrária, que é da Unesp de São Paulo. É do pessoal da geografia, depois eu posso te indicar. Porque eu pesquisei o Despertar, mas eu tenho outra pesquisa que no ano seguinte nós pesquisamos as empresas de celulose aqui da região também. Todas as ações das empresas de celulose na educação das crianças do campo aqui na região também, nas crianças e juventude. Tem escola que as crianças sabem o nome da empresa e não sabem o nome da escola, porque o nome da empresa está cravado lá na escola, mas não tem o nome da escola própria, né? Então, as crianças todas sabem o nome da empresa. Aí eu disse, parafraseando Paulo Freire, aqui se aprende primeiro o nome da empresa para depois se aprender o nome da escola. Mas tem um quadro, nesse texto, tem um quadro onde a gente vai mostrando assim, as características básicas. Isso foi tão evidenciado que o próprio agronegócio se obrigou a fazer essa propaganda do agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Eles tentam fazer essa propaganda, inclusive agora eles estão pegando elementos da agricultura familiar dizendo que é do agro. Ou seja, tudo que tem no campo agora virou do agro, quer dizer, na propaganda da Rede Globo, né? Porque eles estão... Outra mudança que eles fizeram agora no governo Bolsonaro foi desvincular. Por quê? Porque tem uma pesquisa do IBGE de 2010 que mostra que, embora receba menos financiamento, a agricultura familiar produz mais e emprega mais. Isso está no material feito pelo professor Ariovaldo Umbelino, da USP, da Geografia. E daí, o que eles fizeram agora no governo Bolsonaro? Misturou tudo, não separou o que é produção da agricultura familiar e o que é produção do agro. Então, agora, no IBGE, no último censo, eles botaram toda a produção tudo junto, pode dizer, tudo é o agro, né? Então, por exemplo, a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de suínos no Brasil. E a gente acha que é o agro, né? Porque se considera da agricultura familiar até 900 hectares, por exemplo, por região. Então, eles colocam que tudo é coisa do agro. Então tem essas tabelas, tem também nessa publicação do professor Ariovaldo, algumas a gente pega, algumas não, mas o financiamento você pode pegar no próprio site do governo, tem o financiamento, quanto é para a agricultura familiar e quanto é para o agronegócio, né? Isso já é histórico do financiamento, mas tem essas diferenças, e também da educação do campo e da chamada educação rural. Só que agora eles estão com essa ideia, né, de apropriar dos elementos da educação do campo e dizer que eles fazem educação do campo. Por exemplo, a Souza Cruz agora publicou uma revista dizendo que é educação do campo. Aí você vai lá ver, só quem sabe o que é a educação do campo sabe que não é, você está entendendo? Mas eles dizem que são. A Odebrecht tem uma escola que recebe milhões de dinheiro do governo do estado da Bahia, inclusive do governo do PT, que recebe milhões de reais do dinheiro público para fazer uma educação privada, que a Odebrecht, aqui na região sul da Bahia, eu orientei uma tese, uma dissertação de mestrado dessa ação da Odebrecht. Então, são muitos elementos. Aqui na região nossa também, as empresas de celulose recebem dinheiro público para fazer educação privada. Por aí vai. Eu não vou falar muito, não, que eu sei que o pessoal já... o tempo não permite, né, a gente fazer esse debate. Então, outra oportunidade. Mas agradeço, Nalva, inclusive para todo mundo que está aqui presente, uma das coisas, entre tantos dados específicos que a professora Nalva indicou, tem uma questão que envolve pesquisa, percepção científica, que é a forma de coletar dados e a forma de apresentar dados. Então, quando o governo decide aglutinar informações sobre agricultura, ele, por exemplo, apaga essa diferenciação entre o que é agronegócio e o que é agricultura familiar. Então, perceba a importância de detectar isso nos trabalhos e também de analisar isso.
O último trabalho, que foi da Áquila e da Eduarda, né? É só para comentar um pouquinho, vocês falaram de uma experiência da iniciação científica relacionada ao discurso religioso, direcionado a partir, né, de um estudo de literatura, talvez, entre aspas, tradicional, romance e tal, e de repente vocês fazem um trabalho em um outro gênero, que é a história em quadrinho, HQ. É só para comentar um pouco como é que essa diferença do gênero na percepção de detecção de discursos, né, da história do super-herói e tal, comentar um pouquinho sobre isso. Uma das duas aí que puder falar. Desculpa, professor, você pode repetir só o final? Porque a internet oscilou e travou um pouco. É da percepção de vocês em relação à diferença de gêneros para o estudo, entre a literatura de romance, a literatura tradicional e história em quadrinho, que foi o trabalho final que vocês fizeram e apresentaram aqui hoje. Ah, sim. Na verdade, quando a gente fez essa proposta para Kalahari, ele achou bem discrepante, porque realmente a gente saiu de Machado de Assis e fomos para um HQ, além de ser uma história em quadrinho, ser um gênero completamente diferente, a época também do quadrinho, o contexto histórico do quadrinho também era diferente. Então, a gente nota muita diferença com relação à linguagem, a forma como os autores, quando a gente estudava Machado de Assis, os contos, a forma como era disposto os próprios marcas, propriedades, o discurso religioso, a forma como o discurso em si aparecia nas obras, a gente também era discrepante. Em Machado de Assis, muitas vezes era bem explícito, você conseguia ver, porque ele citava realmente trechos e trechos da Bíblia. Ele fazia referências em textos bíblicos muito claros. Talvez não ficasse tão claro para alguém que não fosse um leitor assíduo da Bíblia, mas para quem estava estudando ou até quem tivesse um mínimo do conhecimento, conseguia ver alguma relação, ele falando em algum momento sobre Deus ali. Já em Demolidor, primeiramente, quando você pega a HQ, você não imagina que vai falar sobre isso, ou que tenha sequer a possibilidade de trazer o discurso religioso. É uma história em quadrinho, é um anti-herói, né? É a forma como o personagem se traja, a história do personagem, mas aí quando você se imerge na HQ, você vai ver lá os mesmos mecanismos, as mesmas marcas de propriedade do discurso religioso aparecendo ali, mesmo, só que de maneira mais implícita, você tem que se aprofundar mais. Então, eu confesso que tanto eu quanto o Áquila sentimos mais dificuldades na hora da análise, de trazer realmente, falar, isso aqui é o discurso religioso mesmo? Onde é que a gente está vendo? O que a gente pode encaixar aqui? Que intertexto isso vai ligar? Então, foi muita leitura, muita pesquisa, mas eu acho que a gente conseguiu trazer o que a gente propôs, mas eu acho que ainda tem muito pano para manga, tanto para essa HQ, como ainda para outras HQs que a gente já está pesquisando para dar continuidade ao trabalho. Me chamou... Celso, falar? Rapidinho, me chamou um pouco a atenção também que vocês tentaram articular um conceito da filosofia francesa, né, que é o conceito de desconstrução, muito usado pelo Deleuze e pelo Derrida. Isso deve ter dado um bom trabalho, né? Porque eles usam esse conceito para explicar um pouco a modernidade. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como foi a articulação que vocês fizeram com esse conceito e o HQ, porque como é uma apresentação curta, é muito complicado, né, a apresentar uma pesquisa, né, com um certo grau de complexidade em 10 minutos. Só ouvir um pouco como foi que vocês articularam, porque na apresentação eu não entendi um pouco, né? Articular esse conceito da desconstrução com o HQ. Verdade. Eu até ia disponibilizar o link do nosso artigo monográfico completo, que a professora colocou no portal da UNEB Online, só que eu não consigo ter acesso ao chat, mas qualquer coisa depois eu mando ao professor e ele pode também estar encaminhando para os demais professores e para as outras pessoas que ficarem interessadas. Foi um pouco difícil porque, enfim, quando a gente tentava pesquisar algo, até mesmo na obra de Derrida sobre desconstrução, o conceito em si ainda não ficava muito claro para a gente. Então, eu acho que foi um dos conceitos que mais pegou na hora de fazer a análise. Tanto quando a gente estava na iniciação científica ainda fazendo as análises nos contos de Machado de Assis, quando a gente veio para o Demolidor. A gente conseguiu pegar mais a perspectiva da desconstrução, principalmente com relação da construção do personagem, da perspectiva do personagem.
começando, por exemplo, pelo título. O título da HQ é Demolidor, o Diabo da Guarda. Então, a gente já tem uma desconstrução com relação ao termo Anjo da Guarda. A gente não conseguiu trazer uma síntese da obra, mas, basicamente, o Demolidor ele é um vigilante, né? Ele combate ao crime durante a noite como vigilante, e durante o dia ele é advogado. E a obra gira em torno de uma criança que pode ser não o anticristo ou pode ser o salvador, no momento em que ele está passando por uma crise de fé existencialista com relação a Deus. Então, a desconstrução ela começa a entrar quando essa criança entra na vida dele, e ele vai ser o salvaguarda, o anjo da guarda, mas, no caso, o diabo da guarda dessa criança. Então, a gente começou a aplicar a desconstrução a partir desse ponto, já a partir do título da obra, e a partir da construção do personagem, as características da obra que vão desconstruir a figura satânica que a gente imagina quando a gente vê a imagem dele, a fantasia dele. Então, tem uma desconstrução, ele se traja assim, mas ele é uma pessoa boa, ele se traja assim, mas ele é extremamente católico. Ele está passando por uma crise existencialista, mas, ao mesmo tempo, ele quer voltar a acreditar na fé, e, no final, ele volta a ter a fé dele. Então, a obra em si ela vai se desconstruindo de uma forma que traz novos sentidos, e a desconstrução também a gente pegou como ele desconstrói textos bíblicos, que são os intertextos que a gente encontra na obra, de maneira a construir essa obra, a construir um sentido que constrói o Diabo da Guarda, o Demolidor, a HQ em questão. Muito bom, muito legal. Tem uma, eu não sei, talvez sirva como recurso teórico, né, como fundamentação, se vocês tiverem interesse depois de dar uma olhada nos trabalhos de Humberto Eco sobre esse gênero, né, quadrinhos, tal. Tem até um livro específico sobre isso, chamado Apocalípticos e Integrados, que é um livro que ele faz uma análise sobre alguns gêneros literários e a inserção deles na Alemanha, na Itália. Só a título de fundamentação teórica, né? Pode não ter nenhuma relação direta com o trabalho de vocês. Só para contribuir como fundamentação. Obrigada, professor. Vai contribuir sim, eu tenho certeza. Obrigado. Professor, o microfone está desligado. Ai. Bom, pela menos uma vez eu tinha que esquecer, né? Desculpem aí, gente. Agradecer ao professor Celso pela participação, a presença aí da nossa mestranda Aline, a Akis, as demais pessoas aqui presentes que vieram acompanhar, que apresentaram os trabalhos. Eu vou passar a palavra final para a Brenda, nossa monitora, que fez um excelente trabalho, desde antes, né, de iniciar aqui a sala, já estava organizando todas as coisas para que tudo ocorresse da melhor maneira possível. E antes de passar a palavra para a Brenda para encerrar, agradecer o cumprimento do tempo, a participação de vocês aqui até o final, e os trabalhos que vocês fizeram, entendem a importância que isso tem para o nosso departamento e para muito mais além daqui, né, dadas as temáticas de grande relevância. Obrigado, gente, parabéns. Brenda, a palavra é sua. Oi, gente, gostaria de reiterar aqui também os meus parabéns a todas as pessoas que apresentaram. E antes de nós finalizarmos a apresentação não, né? Antes de nós finalizarmos a gravação, eu gostaria de pedir gentilmente que, se possível, vocês abrissem a câmera para que nós possamos tirar uma foto e registrar esse momento, antes de nós finalizarmos de fato, só para quem puder, quem não puder, tudo bem. Aquila conseguiu passar um batom rapidinho. Parabéns, Aquila. Gente, o Reinan chegou. Ele estava trabalhando. Professor, eu não vejo... chegou só para a foto, né, Reinan? Fala, Brenda. Eu não consigo ver ninguém aqui ainda na tela. O senhor consegue ver daí? Menina, eu vejo todo mundo aqui. Só a Akis aqui, eu acho que não conseguiu abrir. Agora, para conseguir tirar o print aqui, que vai ser a novela. Peraí. Aí, já começou a cair as coisas aqui, peraí. Então, deixa eu finalizar a gravação e aí nós fazemos, pode ser? Será que muda isso? Não entendi. Deixa eu finalizar aqui rapidinho.
Vamos tentar, eu vou tentar aqui. Vamos colocar o sorrisão aí na tela aí para a gente poder tentar dar o print aqui. Deixa eu tirar a mão aqui da frente. O cabelo para tirar foto. Ó, consegui. Peraí, Celso. Você estava com a mão na hora no cabelo. Você abaixa a mão, dá um sorriso. Ó, o batom, 2, 3 e... Aí. Joia. Agora, se você quiser tirar a gravação aí para ver se dá certo você fazer o print agora, quer tentar? Deixa eu parar aqui, então. Misericórdia.